No vídeo de hoje, nós iremos terminar a prova do ITA de Física de 2023, perdão, mas nós faremos isso de um jeito diferente. Eu vou fazer a questão no final do vídeo. Como é uma questão que trata de relatividade especial, de física moderna, nós vamos tratar agora sobre a teoria da relatividade especial. Vamos fazer uma aula um pouco mais enxuta, não abordando todo o conteúdo bonitinho, mas que vai dar para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a teoria da relatividade especial, elaborada por um dos maiores gênios de todos os tempos, Albert Einstein, em 1905. Einstein é esse cara aí que está aparecendo para vocês, ok? E qual que é o grande barato? Vamos conhecer primeiro os dois postulados da teoria da relatividade especial. O primeiro, as leis da física têm a mesma forma em todos os sistemas iniciais. E o segundo postulado, a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inicial. Ou seja, a velocidade da luz é uma constante na natureza e não depende do referencial. É isso que a teoria da relatividade especial vem trazer para a gente. Esses são os dois postulados principais. Outra coisa que a teoria da relatividade traz é aquela famosa fórmula E igual a mc quadrado, ou seja, a energia e a massa estão correlacionadas. Você tem aí uma equivalência massa e energia. Nós deduzimos essa fórmula, explicamos o que ela significa em um vídeo aqui do Ensino Kepler. Então, depois que você terminar de assistir esse, vai lá verificar, porque é bem interessante essa dedução. Então, o Einstein ele acaba quebrando as perspectivas, os conceitos da mecânica clássica a partir da teoria da relatividade especial. Quando a mecânica newtoniana funciona muito bem para velocidades abaixo, velocidades que estão distantes da velocidade da luz. Quando os corpos começam a atingir ali mais ou menos 40% da velocidade da luz, começam a chegar bem próximos da velocidade da luz, você tem uma mudança de conceitos. Então, por exemplo, na mecânica clássica, na mecânica newtoniana, na relatividade de Galileu, o espaço e o tempo eles eram absolutos e independentes. Agora, quando você começa a estudar a teoria da relatividade especial, você começa a perceber que o espaço e o tempo são uma entidade só e que eles não são absolutos e depende do referencial. E essa dependência não tem uma relação de preferência. Um referencial tem maior preferência entre o outro. Não. São formas diferentes de você observar o mesmo fenômeno. Ok? Nós vamos entender isso mais para frente. Beleza. Então, vamos entender a diferença entre mecânica clássica e a mecânica moderna. Para entendermos isso, nós vamos utilizar o quê? As transformações de referencial do Galileu. Ok? Então, para isso, nós temos que elaborar as equações de transformação de espaço e tempo. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos um sistema aqui de coordenadas, um referencial, que vão tratar por enquanto só de x e y. E esse aqui é o referencial S. Ok? X, y, e eu vou traçar aqui o z também. Z. E a gente tem outro referencial, que eu vou chamar de S'. Esse aqui é o referencial S', que ele está se locomovendo com uma velocidade v, e ele tem as coordenadas x', z' e y', ok? Bom, nós temos um ponto de estudo que é esse ponto P, ok? Nós sabemos que essa distância aqui, vamos escrever de branco aqui, essa distância aqui seria x'. Essa distância aqui seria a distância x, correto? E como ele está andando a uma velocidade v, perdão, para esse cara S', a gente está observando um tempo t'. E para o referencial S, um tempo t.
Essa distância entre os dois referenciais, eu vou escrever até de amarelo aqui, será a velocidade que um referencial está, o S' está se distanciando em relação ao S, vezes o tempo t. Perceba que a única coordenada que está aí tendo uma discrepância é em relação a x. As coordenadas z e z' são iguais, e as coordenadas y e y' são iguais também, ok? Desse ponto P. Portanto, vamos analisar aqui. Quem que vai ser esse pedaço x'? Eu pegar o x e subtrair o VT. Então, a gente tem a primeira equação de transformação. X' igual a x menos VT. Y' é igual a y, z' é igual a z e o t' é igual a t. Tudo bem? Obviamente que para essa velocidade sendo bem menor que a velocidade da luz, c. Ok? E a equação para a velocidade? Qual que seria? Bom, como os dois estão se afastando, o que a gente vai precisar fazer? A velocidade desse cara aqui, que é pegar esse deslocamento e ver a derivada dele em relação ao tempo, vai ter que ser essa velocidade aqui, ou seja, esse deslocamento derivando em relação ao tempo, menos essa velocidade, já que eles estão indo para o mesmo sentido. Né? E daí você precisa, essa velocidade relativa é subtrair essas duas velocidades. Ok? Então, essa é a mecânica clássica, analisando as transformações de Galileu. E quando chega na velocidade da luz? Aí que vem algo extremamente interessante. Em 1800, a gente tem uma hipótese da onde que a luz se move. A luz está se movendo, de acordo com essa hipótese, de lá para 1800, ela está se movendo em um meio que é o éter. E nesse meio, quando a gente estuda os referenciais, a gente coloca um referencial absoluto em relação a esse éter, você percebe, e você considera que esse éter está deslocando a velocidade v, você respeita as transformações de Galileu quando você estuda essa velocidade da luz. Então, qual que foi o grande barato? Bom, eu vou considerar e qual foi a grande sacada para tentar deduzir que a luz se locomove nesse meio chamado éter? Eu vou colocar a Terra como referencial. Por quê? Porque daí nós somos os observadores em repouso e esse éter está se deslocando em relação à Terra com velocidade v. Daí seria como deduzir a velocidade de um avião. Nós estamos parados, nós sabemos a velocidade que o avião está se locomovendo e nós queremos saber a velocidade do vento. Tudo bem? É exatamente essa analogia. Eu vou ler até como eu escrevi aqui no roteiro. Nós vamos medir a velocidade da luz como medimos a velocidade de um avião se locomovendo no vento. Tudo bem? E isso é muito bonito, esse raciocínio. E daí vem o experimento de Michelson e Morley em 1881, que era medir a diferença da velocidade da luz. Como assim a diferença da velocidade da luz? Pensa no seguinte, você tem aqui um carro, esse carro está se locomovendo com velocidade v. E aqui nós temos meio que um cara que está disparando um fóton com velocidade c. Esse aqui é um fóton. Um fóton a gente representa pela letra grega gama. Nós queremos saber a velocidade da luz. Então é só pegar e vamos saber essas diferenças entre a velocidade desse cara e a velocidade da luz, né? Dando uma ideia aí de referencial, ou seja, qual que é a velocidade aqui que relativa, qual que é essa velocidade relativa da luz nessa situação, tudo bem? Esse era o grande objetivo do experimento de Michelson e Morley, ver qual que era essa diferença de velocidade que a luz tinha para diferentes referenciais. Mas daí que o Einstein vem e fala o seguinte, olha, isso aqui é falso, isso aqui não existe diferença da velocidade da luz, ó. Isso aqui é falso por causa do segundo postulado, em que a velocidade da luz é constante para todo referencial
inercial. Tudo bem? Então, o experimento de Michelson e Morley estava errado. A luz não se propaga nesse meio do éter. E você percebe também o que viaja na velocidade da luz? Ondas eletromagnéticas viajam muito perto da velocidade viajam na velocidade da luz. Só que as transformações de Galileu para o eletromagnetismo, quando você pega as equações de Maxwell e envolve tudo nisso, não estavam sendo coerentes. E daí que vem Lorentz e faz um raciocínio fundamental. Então, eita, já dei um spoiler aqui. Então vamos lá. Para a mecânica moderna, transformações de Lorentz. Dei um spoiler aqui, mas vamos ignorar esse spoiler e vamos continuar com o vídeo. Então, na transformação de Lorentz, o que nós vamos pensar? Vamos usar a mesma ideia de Galileu, mas nós vamos imaginar uma onda eletromagnética se propagando nas 3 coordenadas. E vamos analisar quais são os parâmetros adequados que nós temos que multiplicar para fazer essas transformações das coordenadas. Ok? Vamos pensar no seguinte. Uma onda eletromagnética, como a velocidade da luz é constante para todos os referenciais, pega no referencial S e no referencial S'. Essa onda eletromagnética ela vai se propagar como se fosse uma esfera. O raio dessa esfera é a velocidade da luz, a velocidade com que ela está se propagando, multiplicada pelo instante t em que nós estamos estudando a onda eletromagnética naquele determinado ponto. Então, para o referencial S, nós vamos ter essa equação. A equação de uma esfera, x² mais y² mais e², com um raio ct, velocidade da luz vezes o tempo, que é o raio que essa esfera vai estar, dessa onda eletromagnética se propagando, é a velocidade dela vezes o tempo em que ela vai chegar até aquele instante que estamos analisando. Para o referencial S', é a mesma coisa. Agora nós temos que pegar esses 2 parâmetros, igualar a velocidade da luz, e analisar e fazer todo um desenvolvimento matemático. Não vou fazer esse desenvolvimento nesse vídeo porque eu acho que não é o intuito desse vídeo fazer essa demonstração matemática. Agora é só brincar, só fazer o trabalho matemático, o trabalho pesado, o raciocínio nós já chegamos nele, ok? Então, nós temos as equações de transformação, que são essas 4. Lembra? Tudo bem? Tem uma coisa de diferente em relação às equações de transformação que nós tínhamos achado para Galileu. 2 coisas iguais. Y' é igual a Y, show. Z' é igual a Z. Mas tem uma coisa de diferente. X' é igual a gama x menos VT. E o T' é igual a gama T menos V sobre C² x. O que nós podemos concluir sobre isso? Que o espaço e o tempo têm uma correlação. Você não tem mais agora o espaço e o tempo como grandezas independentes e absolutas. Negativo. O espaço depende do referencial, assim como o tempo depende do referencial. E isso é lindo, 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 lindo. E temos esse fator aqui, esse gama aqui, que vai ser justamente o fator de Lorentz, que ele vai ser essa grandeza, essa constante, esse parâmetro que vai mediar isso. Tudo bem? Esse fator de Lorentz, ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v² sobre c², em que v é a velocidade que esse corpo está se locomovendo e que nós estamos estudando. É a velocidade que o referencial S' está se distanciando do referencial S. Gente, isso é lindo demais. Nós estamos provando matematicamente que o espaço e o tempo eles estão correlacionados. Eles estão entrelaçados em corpo e alma, literalmente. O espaço e o tempo deixam de ser uma grandeza absoluta, independente, e começam a se a ter uma relação de irmãos, vamos dizer assim. Ou seja, nós não temos mais 3 coordenadas. Nós temos 3 coordenadas de espaço, mas nós temos agora uma de tempo. O tempo é uma coordenada fundamental. Fundamental. Ou seja, esse trabalho todo das transformações de Lorentz para chegar nesse resultado
Foi um trabalho genial. Lorentz foi brilhante nesse trabalho de transformação de coordenada. Tudo bem? Então, nós agora temos essa ideia de que o espaço depende do referencial, assim como o tempo depende do referencial. Então, espaço e tempo estão relacionados. Aí que vem aquela famosa frase, né? Aquele famoso termo, o espaço-tempo, a deformação do espaço-tempo, tudo que vocês com certeza já escutaram. Espaço e tempo estão correlacionados, ok? Vamos lá. Einstein chegou numa fórmula importantíssima, que é a dilatação do tempo. Porque o que acontece? Quando corpos estão a velocidades perto da luz, o tempo passa extremamente lento para eles. Enquanto para quem, em relação a quem está parado aqui, tudo bem? Não é à toa que tem aquele experimento lá do irmão gêmeo, aquele paradoxo dos irmãos gêmeos. Eu fiz um vídeo deduzindo essa fórmula, que está aí no ensino Kepler. Então, depois que você terminar esse vídeo e tiver curiosidade para entender como que chega nesse resultado aqui, vá lá. T0 é o referencial em que esse corpo está com velocidade. E T é o referencial que está observando esse movimento. Qual que é? Bom, nós sabemos que espaço e tempo são irmãos. São complementos, não são mais absolutos, eles estão juntos. Então, qual que seria o complemento da dilatação do tempo? Bom, seria a contração no espaço. E como que nós vamos deduzir essa forma? Vamos pensar no seguinte, no referencial S, temos uma régua de comprimento L. A velocidade com que está... E essa régua está analisando em L, em S e em S'. Então, no referencial de S, L, esse comprimento, vai ser a velocidade com que ela está se afastando ali, que é V, vezes o tempo relacionado ao referencial S, que é T. Tudo bem? Para o referencial S', vai ser L' igual a V, T'. Tudo bem? Então, como a velocidade é a mesma para os dois referenciais, vamos fazer a seguinte relação. L sobre T é igual a L' sobre T'. Portanto, nós chegamos aqui em L igual a L0 sobre gama. Ok? Bom, qual que foi uma das grandes demonstrações físicas e experimentais de que a velocidade, que essa dilatação do tempo realmente existe? Foi com a foi com a descoberta do muon. O que acontece? O meson pi, ele é uma partícula que surge lá na atmosfera. Como que ela surge? Esse meson pi, ou pion. Por que chama de meson pi? É porque é feito de um quark e um antiquark. Por isso que recebe o nome de meson. Tudo bem? E meson pi é o nome dessa partícula. O quark é a partícula elementar que constitui os prótons e os nêutrons. Bom, esse meson pi, ele é formado a partir da interação de radiação cósmica com as moléculas e partículas que estão na nossa atmosfera. Esse meson pi, ele decai rapidamente para um muon. Na verdade, depende. O meson pi, ele pode ser carregado, tanto positivamente como negativamente, como neutro. Os mesons carregados, eles decaem em muon. Os mesons pi, os pions, né? Os pions neutros, eles decaem em radiação gama, que é a radiação mais energética que tem a maior frequência. E esses pions decaem em muons e esses muons depois vêm a cair em elétrons. Mas a grande parada está na detecção dos muons. Se a gente seguir a teoria clássica, não ia ter como chegar muons na Terra, por causa do tempo de meia-vida deles, que é de 2,2 microsegundos. Mas a gente detecta muons chegando na superfície da Terra. Por quê? Porque a gente estava fazendo esses cálculos, analisando o tempo em repouso. Mas esses caras, eles andam com velocidade de 0,9999 vezes a velocidade da luz. Ou seja, eles andam praticamente na velocidade da luz.
Eles só não chegam na velocidade da luz porque eles são partículas massivas. E o fóton, que é a partícula que a partícula da luz, ela não tem massa, por isso que anda na velocidade da luz. Mas enfim, portanto, esses meson pi ou esses pions decaem em muons e a gente consegue detectar esses muons justamente por causa da dilatação do tempo. O tempo passa diferente para os muons do que quando a gente está aqui sentadinho no laboratório analisando esses muons chegando na superfície. Quem detectou a existência dos pions foi um cientista chamado Cecil Powell, que ele era o chefe da pesquisa que detectou essas partículas. Mas quem fez a observação pertinente para detectarem essa partícula foi um dos maiores gênios que o Brasil já teve. Em 1947, fazendo essa descoberta, o grande César Lattes. Só que o Cecil Powell ganhou o prêmio Nobel porque ele era o chefe da pesquisa, mas até os anos 60, quem ganhava o Nobel Nobel encarregado de experimento era o chefe da pesquisa. Infelizmente, o César Lattes não recebeu a medalhinha, o prêmio de Nobel de Física, porque só podia receber um e esse cara tinha que ser o Cecil Powell. Mas, infelizmente, o César Lattes que fez a observação para mudar os parâmetros ali, para consertar um ponto de vista que eles estavam debatendo há muito tempo, ele foi o grande responsável, mas infelizmente não teve aí qual que é o nome? Não perceberam isso e não deram parabéns para ele, uma das maiores injustiças aí que o Brasil já sofreu. Agora vamos resolver a questão do ITA. Então vamos resolver agora a questão 12 do ITA. Fala o seguinte: a todo instante, raios cósmicos atingem a atmosfera terrestre e colidem com núcleos atômicos. Dessas interações é formada uma cascata de partículas que permeia a nossa atmosfera. Muitas dessas partículas são instáveis, o que significa que após determinado intervalo de tempo de vida, elas decaem. Seja um muon criado a uma altitude de 100 km. Então, um muon foi criado a uma altitude de 100 km, que se movimenta com uma velocidade vertical em direção ao solo de 0,9999 c. O tempo de vida em repouso é de 2,2 microsegundos e ele quer saber a mínima altitude que essa partícula atinge. Ok, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui o nosso muon. E ele está caindo, ele foi criado a 100 km do chão. Okay? Aqui, embaixo desses 100 km, nós temos um referencial T, observando tudo aí que está acontecendo. Okay? Agora vamos pensar no seguinte. Qual que é o referencial desse tempo de meia-vida, de 2,2 microsegundos? É o referencial que ele está em repouso. O referencial que o muon está em repouso é o referencial dele mesmo, certo? Então, o referencial aqui, T0, em que T0 é igual a 2,2 microsegundos. Mas nós sabemos que o tempo para esse observador aqui, pela dilatação do tempo, é γ vezes T0, em que esse γ é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ok? Então, esse tempo t, ele vai ser o seguinte, vai ser T0, que é 2,2 micro, 10 a menos 6, que multiplica 1 sobre a raiz de 1 menos 0,9999c ao quadrado, dividido por c quadrado. C quadrado corta com c quadrado. Nós achamos que t é igual a 157,14 microsegundos. Ok. Como a velocidade da luz é constante para todos os referenciais, nós sabemos que a velocidade, essa velocidade com que ele está caindo verticalmente, é constante também. Nós queremos saber esse ΔH.
ΔH, ele vai ser a velocidade vezes o tempo, t. Velocidade, 0,9999c. Quanto que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 à oitava, que multiplica 157,14 microsegundos. Microsegundos, ou seja, aqui vezes 10 a menos 6, correto? Esse resultado, a gente acha que é mais ou menos 47,14 quilômetros. Ok? Então, vamos chamar dessa altura em que ele atinge de H0. HF, na verdade. HF, essa altura final, vamos dizer assim. Que a HF é a altura que atinge. Então, nós sabemos que se eu pegar 100, subtrair HF, isso tem que dar 47,14. Portanto, HF é igual a 100 menos 47,14, e isso dá que HF é aproximadamente 52,86. Qual que é a resposta mais próxima? 53 km. Então, a resposta aí é D. Espero que você tenha entendido esse vídeo, aproveitado e aprendido aí um pouquinho de física moderna, que na minha opinião é a parte mais legal da física. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.